Então, como que eu faço isso? Eu já me sinto grato, eu já me sinto com amorosidade, feliz pelo resultado que eu tive na reunião do amanhã. Vou até anotar, pode ir falando. E quando você traz esse já, você sente. Podem testar, pessoal. Façam isso aí com vocês. Qualquer coisa que vocês tenham, traz essa sensação de alguma coisa que vocês vão ter e traz pro como vocês querem que essa coisa aconteça e traz a sensação e repete isso. Fala, eu já, né, e sinto o que for. Vocês vão ver a diferença que dá. Você quebra uma lacuna. Então fala, repete assim, ó, e repitam aí. Fala assim, ó, eu quero mais dinheiro. Fala isso. Eu quero mais dinheiro. Agora fala assim, eu já tenho dinheiro e quero mais. Então não falta água no meu copo. Tem água no meu copo. Ah, mas comparado com o seu tem mais. Tem, claro que tem, porque eu já consumi mais. E aí daqui a pouco eu vou fazer o quê? Eu vou repor. E aí a forma como eu consumo dinheiro, como eu uso as coisas da minha vida e como eu direciono a minha mente, é que vai determinar daqui um mês, 6 meses, 10 meses, um ano, a minha conta vai estar diferente. Por quê? Porque eu mudei a estrada, eu mudei por onde eu olho e comecei a ir para o lugar que realmente importa. A vida ela vai ser sempre cheia de ventanias. E quando essa ventania vier, é porque ela virá, a gente se segura nessa árvore. E aí a gente vai ser abalado pela ventania, mas a gente não vai ser arremessado longe. Boa. Quando a gente não tem objetivo, propósito, deve falar propósito, mas não precisa ter um grande propósito, mas se você tem objetivos e você se direciona para aquilo que você tem aptidão, dom, as coisas que você faz e você se sente feliz por ter feito, isso vai te trazer direcionamento. Não importa o que é. E não tem a ver com o trabalho, tem a ver com o que você faz. Se você tem aonde se segurar, certamente você vai sempre conseguir se manter no lugar que você está e continuar avançando. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais com pessoas reais sobre vida, saúde, paternidade e negócios. E hoje eu vou receber um cara aqui que vai conectar basicamente todos esses temas. E vamos direto pro roteiro, vou apresentar o candidato e daqui a pouquinho eu volto aqui para falar do livro, que eu sei que você já pensou em comprar o livro do Tarja Preta São Silvestre para apoiar o movimento TPSS, mas ainda não fez. Então aproveita esse acesso aos sites, à Amazon na época de Natal e bora lá garantir o teu exemplar e apoiar o movimento, beleza? Bom, ele é o filho do Fausto e da Mari, ele é o irmão da Renata e da Fernanda, ele é casado com a Denise e pai do Ian de 4, quase 5 anos, daqui a pouquinho. Ele é o fundador da OC Acupuntura, ele é professor e escritor dos livros A Cura pelo Hábito, uma reflexão da vida e um guia prático. Ele é terapeuta, atua na área de saúde há mais de 18 anos. Ele tem pós em acupuntura e medicina psicossomática. A Vera, minha psicóloga, vai curtir essa parte. Ele ajuda pessoas... através dos desbloqueios das crenças limitantes inconscientes. A gente já vai virar melhor amigo aqui. E com isso ele ajuda essas mesmas pessoas a melhorarem as doenças e dores físicas e emocionais. Seja muito bem-vindo, meu amigo Rafael, da OC Acupuntura, pode ser? OC Acupuntura. OC. Eu penso, a maioria das pessoas falam OC. Legal. Mas é OC. Seja bem-vindo, mano. Valeu, cara. Obrigado, viu, pelo convite. E por que do nome OC? OC. É interessante. Foi minha esposa e foi me ajudando a procurar esse nome. Mas a gente falava muito de energia. E na época que eu fundei a empresa, eu estava mais com a acupuntura. E a gente falou, vamos colocar um nome. E eu falava muito de Qi ou Qi, que a gente fala da energia. E aí, na escolha, a gente falou, mas vamos colocar acupuntura, tá bom. E aí, pela pronúncia, se ficasse Qi, né, só o K e Qi acupuntura, ia ficar um cacófago. Aí a gente falou, então, mas aqui, não dá pra ser aqui. Aí, até que a gente chegou no Oki. Aí ficou, tá bom, Oki acupuntura. Legal. Só que aí o interessante é que depois eu descobri que Oki é uma palavra no budismo que significa o grande. E eu não sabia. Boa. Então você vê que as coisas não são aleatórias, né? Mas e aí ficou Oki, acupuntura.
E aí hoje eu chamo muito, eu falo, Oki, e muita gente fala Ok mesmo. Mas é normal. Já aprendi, já tá garantido, não vou errar mais. E cara, pra quem nunca teve uma experiência de acupuntura, não faz ideia do que é, além de ver uma ou outra agulhinha, eu sei que tem alguns formatos, tem a sementinha, tem a agulha e tal. O que que é a acupuntura? Por que que ela existe? O que que ela traz de benefício? A acupuntura é um dos pilares da medicina chinesa. A gente tem Tá, vários, então, assim, tem a fitoterapia, tem a dietoterapia, tem o Qigong, que é mobilização de energia. Basicamente, a acupuntura é estimular uma regulação de fluxo hormonal e neural no organismo através de pontos específicos. tá, O que a gente faz é, por trás disso, então o que que é? É olhar como está o estado energético do corpo. tá Aí quando bom. eu falo energia, muita gente fala, mas energia todo o processo que a gente tem, ele começa num estado mais energético, depois ele vai para uma alteração funcional e Tá, depois estrutural. tá bom. Então, em termos práticos, dizer assim, você tem vamos colocar assim vou trazer para uma dor de estômago. Uhum, Você tem um desconforto, você tem um empachamento, você come, às vezes a digestão fica mais lenta ou fica com muitos gases, isso é uma alteração energética. tá bom. Começa a doer o estômago. O estômago começa, você come, dá uma azia, dá um refluxo, fica incomodando, isso já é função. E aí você vai para um negócio mais profundo. Então, tipo, uma gastrite, uma úlcera, um câncer, isso é estrutural. Tá, Então, tende o quê? O processo sempre tende aí se materializando cada vez mais, né? A gente fala aprofundando. Então, o que a gente faz é olhar esse estado energético e equilibrar. Porque quando a gente equilibra o estado energético, a alteração energética, a gente vai estar dando um estímulo no corpo para ele equilibrar o fluxo hormonal e de neurotransmissores. Com isso, você regula uma série de ações bioquímicas no corpo e isso vai diminuir. Então, vai, assim, regulando, diminui o processo inflamatório. tá bom. Ou, basicamente, te tira da reação de proteção. Tá, E aí você vai tratando. boa. E aí independe do que for, qualquer tipo de dor, assim, qualquer problema físico ou emocional você consegue tratar através da acupuntura de maneira auxiliar. Legal. Eu sempre falo que a gente soma força quando a gente complementa. E aí a gente usa, no caso da acupuntura, agulha, que as pessoas falam, ai, agulha, né? Esse cara é muito fina e quase realmente não dói. Uhum. E dá também para estimular os pontos sem agulha. Boa. Eu lembro que em 2019 eu fiz um bom período e eu tenho uma memória que assim, eu tinha umas dores na lombar e tal, mais tradicionais. Eu lembro que era na mesma clínica que eu fazia RPG, então eu fazia RPG, depois eu ia para acupuntura. E eu lembro que na época tinha uma agulha, um ponto que era mais ou menos aqui, que era mais eu associei com o emocional da coisa. Aham. E é engraçado que, na verdade, passou um tempo, eu comecei a perceber que esse tratamento estava me fazendo melhor para o lado emocional, mais bem para o lado emocional do que propriamente o físico, porque era um cômodo, eu já estava ali, eu acabava indo fazer, mas era um momento de relaxamento, tal, então não era nem o tratar da dor, porque a dor já estava sendo resolvida ali com os exercícios e tal, mas eu, quando não ia, eu sentia falta dessa parada mais emocional. E aí, quando eu estava montando o roteiro, Rafa, me chamou a atenção a questão das crenças limitantes, né? Uhum. E o quanto isso impacta não só na parte física, na emocional. E aí a pergunta que eu tenho para ti é: tem um padrão que você percebe na maioria das pessoas quando elas chegam lá na tua clínica e como que você dá uma direcionada nisso? Porque eu lembro que a gente teve um papo que você falou assim, cara, às vezes pelo olhar e tal, eu dou uma percebida. Você já percebeu esse padrão? Ó, um número grande de pessoas chega com esse tipo de crença, assim, ó. E aí parece que ela vai para tratar uma dor, mas na verdade a gente começa a tratar todo o resto. Sim, o que eu percebo quando as pessoas chegam aí, que a gente estava conversando, que eu noto muito, eu olho muito no olhar da pessoa Tá. e o quanto tem um brilho nesse olhar. Que esse brilho está muito ligado a como você enxerga a vida. Tá. Né? E você pega. Quando a pessoa está com dor, independente de qual seja, né, físico ou emocional, você vê que
É principalmente dor crônica, porque a dor aguda, quando ela aparece, a pessoa já ela tenta resolver logo. Sim. E quando ela não consegue aquilo, começa a trazer uma certa limitação na vida dela. Aquilo começa a derrubar essa pessoa. Tá. E aí você vê que ela começa a ficar mais chateada, mais triste, porque ela não consegue mais fazer uma atividade física que ela gosta, ou outras questões, até carregar. Então, muita gente fala assim, pô, não consigo pegar meu filho no colo, né? Sim. E isso traz um impacto emocional. Total. E aí eu começo a perceber a forma que a pessoa está olhando a vida. Tá. Ela começa a olhar para a vida sempre para as questões assim como do pessimismo, né? Do tá ruim, não tô bem. Você percebe, muitas vezes eu falo para os pacientes, falo, cara, você tá bem melhor. Fala, você acha? Porque eu não acho. Eu falo assim, é porque você está comparando tá melhor com não ter dor. Né? E aí, então é esse trabalho que eu vou tentando fazer. E aí, só pegando um gancho para eu contar um pouco, eu acho que a história é importante, porque quando eu conto a história, eu consigo explicar algumas coisas. Você falou do Intang, né? Que você falou, pô, o Intang é esse ponto aqui, que começou a trazer... Eu falei do ponto, o Intang que você que tá me ensinando agora, que eu não fazia ideia de qual era o nome. Chama Intang, é um ponto que o pessoal fala emocional, mas não ele é de fato, ele vai mexer numa questão emocional, porque ele é um ponto que ou ele vai acalmar a mente, ou ele vai ativar a mente. Depende do como você tá. Então, às vezes você tá muito a pessoa fala assim, nossa, eu não tô conseguindo pensar, parece que eu tô lento. Aí você usa o ponto para ajudar a pessoa a retomar o movimento normal da mente. Tá bom. E tem gente que na maioria das vezes está acelerada, você usa para acalmar. Aí ele faz parte dessa combinação. Mas tem uma coisa na medicina chinesa, quando a gente vai estudar, você estuda assim, quais são as principais causas de qualquer patologia, né? Patologia é doença, dor, o que gera um desconforto ali ou um problema de saúde. E a principal causa dentro da medicina chinesa são as emoções. Tá. Depois vem a alimentação e depois eles chamam dos agentes patogênicos externos, que é clima, situações externas. E vírus, bactéria, e tem uma série de coisas. Mas, de fato, se você emocionalmente não está bem, as outras coisas não tem como. O adoecimento ele é realmente uma coisa quase que certa de acontecer em vários níveis. Só que esse emocional que a medicina chinesa fala, não é o emocional, eu tô triste, eu tô feliz, eu tô com raiva. É o que a gente tem de memória inconsciente, e aí a gente tem mais ou menos 90% das nossas memórias são inconscientes, e as memórias estão nas células, então estão nas membranas celulares, e essa memória, como ela está armazenada? E esse armazenamento de memória, se tiver a emoção associada, e essa emoção ela é entendida como algo desconfortável, isso aqui é um trauma. Isso aqui gera na célula a reação de proteção, porque ela entende como ameaça, e isso é o que a medicina chinesa coloca como emoções. Tá bom. E aí é interessante, porque assim, quando eu estava estudando a medicina chinesa, chegou um ponto que só aparecia protocolo. Eu falava, caramba, mas não é possível. A gente estuda que as emoções são as principais causas, e onde que está falando disso, né? E eu comecei a buscar isso. E é interessante que tem o avô da minha cunhada, ele hoje falecido, mas ele eu comecei indo lá para ajudar ele com movimento, fazer um pouco de fisioterapia nele. Mas ele estudou medicina chinesa em épocas assim remotas para poder cuidar da esposa. Ele escreveu livro, ele tem um livro publicado de medicina chinesa. Ele é de outra área completamente diferente. Então eu ia lá e começava a conversar com ele sobre medicina chinesa e sobre energia. E ele me apresentou um livro que ele ganhou, que era um livro que foi assim, uma história louca, mas basicamente um embaixador francês, era embaixador da França na China. Ele ganhou 5 livros antes de serem destruídos na época lá que teve todo aquele processo lá na China. E aí ele traduziu para o francês e ele presenteou o Orlando, o filho dele, na verdade, que depois deu para ele, esse que ele chama, que era um livro, só que eram 5 livros. Tá bom. E aí nesse livro, quando eu peguei esse livro e eu li, os 3 primeiros livros só falavam de energia.
Depois começava a falar de meridiano, que são os meridianos da medicina chinesa, e depois de pontos. E aí eu falei, finalmente encontrei. E aí, o que eu comecei a fazer? Para eu encontrar e entender isso dentro da profundidade, eu fui buscar física quântica. Tá bom. E aí eu falo que, se você quer entender medicina chinesa, estuda física quântica, que a gente começa a entender. E aí, dali, eu comecei a estudar e compreender esse processo. E aí, comecei a entender o que era esse emocional, entender o quanto isso molda a nossa vida, que aí tem a ver com crenças limitantes, que ou crenças ou memórias é a mesma coisa. Então, você está falando de memória, está falando de pura programação. Tá bom. E a programação determina o que a gente vai fazer. Total. Então, assim, a forma como você vai reagir a uma situação, Sim. a forma como você vai falar, como você se coloca, Sim. é programação. Sim. PNL pura, né? Exato. E aí, eu falo assim, eu brinco, né? Às vezes as pessoas hoje falam, o que você faz? Hoje eu brinco, eu falo, eu sou programador. Boa. Falo, eu reprogramo memória. E aí, dentro desse processo de programação, eu falava, então, o que acontece? Então, tem algum lugar que eu ainda não consegui ajudar essa pessoa, eu consegui mudar nessa pessoa, que faz com que ela volte para esse processo que é o do que a gente volta no começo, que é o olhar. Tá. O que faz essa pessoa sair daqui bem, melhor, com menos dor ou sem dor, física ou emocional, mas depois ela volta. Ela fala, não, mas é porque ela tem uma lesão, mas é porque ela tem uma depressão. Não é. Porque assim, ela ali, quando eu estou atendendo, eu não estou colocando nenhum produto nela. Muitas vezes eu nem agulha eu coloco. Eu trato a pessoa ali mexendo no... ressignificando memória, e aí eu uso as técnicas, né? Então, técnicas que eu vou usar com memórias que são subconscientes, que subconscientes são as memórias que a gente se recorda, e técnicas que a gente vai usar em memórias inconscientes, que é o que a gente não acessa. E eu falo, mas o que fez a pessoa voltar para esse padrão? O que fez ela... né? Poxa, por que ela voltou a sentir dessa maneira? E aí isso eu sempre olho muito no olhar, eu vejo muito na perspectiva e na conversa, porque através da conversa eu percebo o quanto a pessoa mudou ou não. E aí eu comecei a entender. Falei, então se eu for e eu conseguir achar uma memória raiz, o que é a memória, né? Quando eu falo memória, eu pego uma memória e ela está com essa emoção associada à memória. Tá bom. Então a emoção ela é muito volátil. Então como ela vai, ela vem. Até queria propor aqui, eu posso propor uma coisa muito rápida aqui, prática. Então, pessoal, quem está assistindo, né? Pode explicar pessoal, naquela lá. Quem tá eu vou ser o cobaia, tá tranquilo. Você é o cobaia aqui, mas quem estiver assistindo, faz isso também, faz junto aqui com esse vídeo, né? Com essa... Bora. Com a gente aqui. Então, fala assim, ó, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Sente essa carga. Tá. Eu preciso trabalhar. Eu devo trabalhar. Eu devo trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Falem isso. Eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu devo trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu devo trabalhar, eu tenho que trabalhar. Sinto essa carga que isso traz, assim. Como que o corpo fica quando você fala isso? O devo e o tenho, pra mim, pesou absurdamente. Pesa, né? É diferente. A gente sente uma coisa diferente. Agora, vamos substituir. Eu tenho... Eu devo e eu preciso por eu escolho. Fala, eu escolho trabalhar. Eu escolho trabalhar. Eu escolho acordar cedo, eu escolho mudar minha rotina, eu escolho fazer diferente. E sentam como isso muda a carga. Sente? Fala aí. Sim, eu escolho trabalhar, eu escolho mudar minha rotina, eu escolho acordar cedo, eu escolho mudar meus hábitos, né? Que a gente falou. E é muito louco que abre, pra mim, conecta muito com possibilidade, né? Com decisão, com... Cara, tá muito mais comigo do que com uma obrigação, né? Exato. E aí, você vê o poder que tem em mudar uma palavra, que é o verbo, né? Quando a gente fala. E quando a gente muda isso do verbo e a gente fala, a gente muda uma percepção, isso a gente está mexendo no estado emocional. Legal. Então, a emoção, ela é muito volátil. Como ela vem, ela vai. Se a gente mudou... Por exemplo, chego aqui uma questão. Por exemplo, você está no trânsito, aí você toma lá uma buzinada, quase bate o carro. Aí você fala, vem aquela raiva. Mas a partir do momento que, de repente, você entende que aquela pessoa está tão desesperada porque ela está com alguém morrendo no carro, ou ela está voando lá para, sei lá, socorrer alguém, você fala, não, tudo bem. Você vê, é a percepção. Sim. E quando você faz isso, você muda a sensação, a emoção. Quando muda a emoção, muda a carga. Na hora. Vou trazer um exemplo, então. Agora eu que vou fazer teste aqui que me veio aqui. Por exemplo, a gente tem
eu vou falar gente tem, eu estou generalizando, tá? Mas só para a gente tentar criar um exemplo aqui. Quando a gente vai ter uma conversa difícil, olha que louco, conversa difícil. Quem disse que a conversa vai ser difícil, né? Se eu já começo falando, porra, eu vou ter uma conversa difícil com o meu chefe, com o meu parceiro, né? Com o meu filho e tal, eu já tô verbalizando e intencionando que ela vai ser difícil. Mas vamos pensar que eu melhorei a minha forma de pronunciar e falei assim, eu vou ter uma conversa com o meu chefe, ou vou ter uma conversa em casa com o meu parceiro, minha parceira quando eu chegar. Para eu começar esse tipo de conversa, faz sentido eu já intencionalizar para onde eu quero que essa conversa vá, do tipo, talvez eu queira responder uma pergunta no final da conversa, talvez eu queira que seja uma conversa aberta, que eu não quero responder uma pergunta porque eu nem sei qual é a pergunta, eu só quero ter uma conversa aberta do que está funcionando e o que não está funcionando, por exemplo. Mas o que eu deveria estar atento para, no começo dessa conversa, na introdução dessa conversa, por exemplo, seja no relacionamento, seja com o chefe, com o filho, eu esteja atento a esse verbo, por exemplo. Vamos pegar esse exemplo da conversa. Se eu quisesse ter uma conversa adulta e uma conversa aberta, para a gente, abrir aqui o que está funcionando e o que não. Na tua opinião, como que você faria uma conversa dessa? O nosso organismo, ele funciona assim. Basicamente, eu falo assim que é 0,1 o código de barras. Ou eu estou em relaxamento, tá bom, em crescimento, ou eu estou em proteção. Tá bom. E a vida, a vida é uma lei, então ela sempre vai ser mais importante do que qualquer outra coisa. Então, o que acontece? Primeira coisa que o organismo vai fazer é identificar se é ameaça ou não. Tá bom. A partir dali, eu começo a entrar num estado mais consciente e de resposta natural. Tá bom. É ameaça? Eu saio correndo ou eu brigo. Se não é ameaça, tá tudo bem, agora eu vou tranquilo. Então, por isso da importância da introdução, mas não adianta só falar, eu tenho que estar vibrando essa energia. Então, vamos ter uma conversa tranquila, não é uma conversa de acusação. Porra, a minha energia já está dizendo outra coisa, né? Exato. Então, o primeiro passo é assim, você realmente, quando a gente quer alguma coisa, que tem muita essa coisa assim da força da atração, que o pessoal fala, do que eu penso, de como eu falo, mas não é o que eu penso, é o que eu sinto. O que eu sinto vem antes do que eu penso. Boa. E aí, se eu quero ter uma conversa com essa pessoa, e é uma conversa que eu quero que seja tranquila e aberta, eu tenho que sentir que ela já é tranquila e aberta. Então, eu tenho que já trazer a sensação de estar tranquilo com o processo que eu vou fazer. E aí, quando eu vou abrir no verbo, introdução, eu vou chegar e falar assim, Marcelo, a gente tem que ter uma conversa, eu quero conversar com você uma coisa. Você já viu que foi ameaçador? Sim. Por mais que Marcelo, eu quero falar uma coisa com você, eu preciso falar uma coisa com você. É ameaçador. Sim. Fala aí, Rafa. Você já está esperando alguma coisa. Então, uma maneira de a gente introduzir sem ela criar uma resistência logo inicial, é primeiro eu destacando o quanto a questão que eu quero conversar com você, para você é importante. Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Vamos lá, uma pessoa, você começa a afirmar que 2 mais 2 são 3. E aí, primeiro você pode ter certeza que se você falar 2 mais 2 são 3, um monte de gente vai falar, fica quieto, o que você está falando? Mas eu não posso desmerecer o que você está trazendo. Então, eu começo a entrar no processo assim, Marcelo, eu entendo o quanto é importante para você afirmar que 2 mais 2 são 3. E, cara, se você puder provar isso, vai ser maravilhoso, porque a gente vai revolucionar aí a matemática. Mas eu queria entender melhor por que você quer continuar fazendo isso, ou quer continuar afirmando isso. Então, eu vou trazendo... Primeiro, eu vou destacar o quanto é importante a forma como você está falando, o que você está fazendo. Então, por exemplo, eu vou ter uma conversa, eu preciso ter uma conversa ali com as pessoas e eu preciso resolver uma situação. Sei lá, uma situação, a minha equipe não está performando. Galera, eu quero conversar com vocês. Então, vem aqui. Aí o pessoal já vai na ameaça, porque só o fato de você falar que você quer conversar já é uma ameaça. Mas não tem jeito, não tem outra forma. E aí, quando você começa a falar, pessoal, eu estou reconhecendo, eu estou vendo o empenho que vocês têm, eu estou vendo como vocês estão fazendo, o quanto vocês estão se dedicando para o processo e o quanto ele vem acontecendo. Mas eu também estou percebendo que o processo está um pouco com ruídos, ou ele não está fluindo talvez como poderia. O que vocês têm para me falar em relação a isso? Ou qual é a opinião de vocês? Pronto. Ali você já quebrou o gelo inicial.
Então é uma forma da gente chegar no processo sem que ela seja tensa. E a intenção, então, que você falou que é muito importante. A mente, ela engana o tempo todo. Mas não é porque ela é vilã, mas é porque ela está à mercê do nosso inconsciente, que gosta de memória. Então, quando você fala assim, eu vou ter uma conversa difícil, de fato, ela vai ser difícil. Total. Então você fala, eu vou ter uma conversa. Porque quem cria a dualidade é a mente. Sim. Quando a gente traz o processo para um passo atrás, que eu falo, um passo atrás da consciência, ou espírito, ou o coração, o que a gente sente, não existe dualidade. Você no processo assim fala, eu sinto, ponto. Então a gente fala, não, mas pô, você tem a tristeza, você tem a alegria. Então, mas a tristeza e a alegria já é uma definição que já vem pela mente. O que eu sinto, não é. E aí, quando eu trago isso, não é conversa difícil eu falar, se conversa é conversa. Mas isso é bom ou ruim? Não é. Isso é. Não é? E aí, isso é hábito também. Isso é treino. A gente precisa educar a mente. Total. E aí a coisa vai mudando. E é muito louco que é legal trazer esse exemplo porque eu acredito que esse tipo de conversa, ela é cada vez mais necessária, ainda mais no mundo mais automático que a gente está. E aí, a gente conversando, me vem aqueles invites, né, que a gente tem no mundo corporativo de reunião de feedback, né? Qual que é a tensão positiva ou negativa que eu gero com isso quando eu mando um convite para você para daqui 2 semanas com o título assim, reunião de feedback? Porque uma coisa é o que eu tenho de crença sobre feedback, outra coisa é você. Então, se eu não souber também, se eu não identificar na minha equipe, agora levando para o mundo mais corporativo, o que minha equipe entende também como feedback, pode ser que eu deixe a pessoa 2 semanas ali fritando com isso, brother. Exato. Entende? Exato. Ou falar, cara, se eu só recebi bons feedbacks, pode ser que seja aquela, nossa, eu tô 2 semanas aqui porque eu vou receber um feedback positivo. E aí pode chegar lá na hora que não seja também. Então, enfim, é só uma analogia aqui te ouvindo, né? E o quanto também, não necessariamente, na verdade não deveria talvez ser assim, as nossas próximas conversas, que sejam intencionais, sejam da forma que foram as últimas. O que eu quero dizer? Se você viveu num relacionamento ali com o teu gestor, por 10 anos você trabalhou ali naquela equipe, e sempre foram reuniões difíceis. Cara, quando você for ter uma reunião, quando você for o líder da parada, como é que vai ser sua reunião? Se você só viveu naquele ambiente, mas a decisão também é tua de fazer diferente. E talvez você tenha memórias negativas, sempre de conversas de conflito, de enfrentamento, de quem tem mais opinião, de competição sem perceber. Mas quando a gente passa a decidir a ter uma conversa mais construtiva, talvez eu não tenha memória. E aí, nesse caso, o que você sugeriria? Por exemplo, eu só tive memória desse tipo de conversas conflitivas, de competição. Eu quero ter uma conversa construtiva, só que eu não tenho repertório, eu não tenho memória. O que eu faço? Só a intenção basta? Mas aí você diz, você fazendo isso com a sua equipe agora. Por exemplo, eu vou ter uma conversa contigo. Só que as 10 últimas conversas que eu tive com outras pessoas, com outros sócios, vamos trazer aqui um outro exemplo de sociedade, sempre foram medindo forças. Certo? Sempre foi conflitiva. Na maioria das vezes era para ser uma conversa construtiva, a gente terminou brigando. Entendeu? Porra, ficamos 2, 3 dias sem falar, ia pro escritório, não olhava na cara do outro, aquela frescura toda. De repente voltava tudo ao normal, sabe? Coincidência se vocês já passaram por alguma coisa assim no relacionamento em casa, com sócio e tudo mais. Mas chegou um momento que, comecei uma sociedade contigo e eu quero ter uma conversa construtiva. Então, a minha parte, os meus 100%, que é 50% da nossa conversa, eu estou intencionado a fazer diferente. Só que eu não tenho memória desse diferente. O que eu faço? Tem uma coisa que eu costumo falar, que é a gente nasce com uma programação, que é um software. Tá bom. E a programação que a gente nasce, a gente acorda lembrando de quem a gente foi. Boa. Só que aí a gente precisa atualizar esse software e instalar um novo. Para quem a gente quer ser? Tá. Porque o que acontece? Se a gente sempre for o que a gente foi ontem, a gente vai sempre ficar preso no passado. Concordo. E aí eu falo que a gente tem que ir dormir sendo quem a gente foi amanhã.
Botar um nó na mente. Ah. Você vê que a mente quebra na hora, porque a mente não consegue... Não é, A mente- possível, né? A mente parou. Pode crer. Então, eu vou dormir sendo quem eu fui amanhã. Então, o que quer dizer isso? O que eu quero amanhã para o meu dia ou para essa reunião que eu vou fazer com meu sócio, com a minha sócia? Uhum. O que eu quero? Poxa, eu quero que seja algo super construtivo, que seja produtivo e que dali a gente saia com um monte de ideias, um monte de projetos e coisas que a gente vai crescer. Beleza. Eu não tenho memória de coisas, de reuniões que foram boas. Eu só tenho memórias das carcadas e dos feedbacks assim, você não está trabalhando, você não está fazendo. Sim. Não importa o passado. O que importa é o que eu vou fazer aqui. E aí, o que eu falo, então, como que eu produzo isso aqui? Então, eu vou criar a memória, porque isso a gente é capaz. Então, poxa, eu não sou capaz de, hoje, porque eu não, aí eu pensei, como eu não tenho a experiência de ter tido uma reunião boa, talvez eu não consiga criar um cenário de uma reunião boa. Mas eu já tive, em algum momento da minha vida, reuniões, não de trabalho, mas reuniões que foram boas. Tá bom. Tá bom, ok. Então, deixa eu lembrar de uma situação em reuniões que tem esse modelo reunião, que foi boa. Uma reunião familiar, uma reunião com amigos, não importa. Pô, daquela vez foi legal. Como que eu me senti? Aí eu trago a lembrança. Putz, nossa, senti alegre. Trago a sensação de alegria. E aí agora eu crio o cenário de amanhã, em que eu vou estar com a minha sócia, com os meus sócios, conversando, com uma reunião construtiva, reuniões que eu vou falar coisas que são densas assim, tem críticas profundas, tem críticas, mas também tem elogios, tem soluções. Então eu imagino aquela reunião acontecendo com a sensação da alegria. E eu já imagino ela terminando com vários projetos, várias coisas construtivas e que foi assim excelente. E aí eu trago a sensação para cá. Top. Você me deu até uma ideia, né? Ver se faz sentido. Ali no começo do papo, até jogar aberto de intencionalizar para as pessoas ou para a pessoa que tiver, então virar para esse sócio, por exemplo, e falar assim, cara, antes da gente começar o papo, como você quer se sentir amanhã quando você pensar sobre essa reunião? Que sentimento você quer ter sobre essa reunião? Perfeito. Como que você quer se sentir? Você quer se sentir... E aí, né, dar alguns exemplos, mas deixar a pessoa. Porque aí é aquilo que você falou, né? Eu estou criando agora como que eu quero me sentir sobre... amanhã, como eu quero me sentir sobre hoje. Então, eu acho que ali a gente já intencionaliza, meio que joga lá, mas vive o agora de como a gente quer se sentir. E você acha que, de alguma forma, esse exemplo poderia ajudar a dar uma guiada no papo, no meu sentimento durante a conversa? Porque eu já joguei uma âncora lá que eu quero me sentir grato, eu quero me sentir, sei lá, mais amado, eu quero me sentir mais valorizado, eu quero me sentir mais criativo. Estou viajando aqui. Aí eu joguei a âncora lá, então enquanto eu estou falando contigo, no meu inconsciente já tá, mas eu tenho que me sentir desse jeito. Isso. Eu combinei comigo mesmo de me sentir. Faz sentido? Faz, total. E aí, aí é o que eu falo, como que a gente traz isso para a sensação presente. Tá. Pela linguagem. Boa. O eu quero é distante. Tá. Então, quando você fala que você quer alguma coisa, você não tem. Tá bom. Então, é até o jeito de pedir. As pessoas, quando elas estão pedindo alguma coisa em oração, que seja em prece, né? Que o pessoal fala, por favor, eu quero tal coisa, eu quero saúde. Eu quero um sinal. Eu quero um sinal. Você não vai... É difícil porque você está num lugar que você não tem. Tá bom. Então, para o organismo, você tem que trazer isso para agora. Tá bom. Porque a mente é que ela trafega no futuro e no passado. Para o nosso inconsciente, para o nosso ser, não existe tempo. Ele é atemporal. Então, só existe presente. O que existe além do passado o que existe além do presente? Boa. Mas a mente trafega. Então, como que eu faço isso? Eu já me sinto grato, eu já me sinto com amorosidade, feliz pelo resultado que eu tive na reunião do amanhã. Vou até anotar. Pode ir falando. E quando você traz esse já, você sente. Podem testar, pessoal. Façam isso aí com vocês. Qualquer coisa que vocês tenham, traz essa sensação de alguma coisa que vocês vão ter e traz pro como vocês querem que essa coisa aconteça e traz a sensação e repete isso. Fala, eu já, né, e sinto o que for,
Vocês vão ver a diferença que dá. Você quebra uma lacuna. Então repete assim, ó, e repitam aí, fala assim, ó, eu quero mais dinheiro, fala isso. Eu quero mais dinheiro. Agora fala assim, eu já tenho dinheiro, quero mais. Eu já tenho dinheiro, quero mais. Sentiu a diferença? Sim. Eu quero mais dinheiro, não quero mais, vai ficar sempre longe. Eu brinco que eu falo assim, vamos estar fazendo, sabe? Nunca vai acontecer. Total. Então, eu já faço, eu já sinto. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Greg Braden. Ele fala muito de espiritualidade e de civilizações antigas. Tá bom. E ele traz essas pontes. É um cara que, assim, que eu gosto Qual o nome? muito. É Greg Braden. Escreve Greg Braden. Ele é autor do Matriz Divina. O livro mais novo, o livro dele é o Per Human, né? Então, ele traz... Então, eu gosto muito, muito. Ele é muito didático. Ele é bem famoso, assim, no processo, assim, dentro dessa área, mundo. né? Desse mundo. Uhum. E aí, ele peraí que eu me perdi aqui agora, que eu trouxe falei dele e me perdi aqui me perdi. Perdi o time da... A gente estava falando dos exercícios de eu quero dinheiro, eu tenho dinheiro e quero mais. Lembrei, obrigado. Boa. E aí, ele traz uma experiência de um vídeo que ele mostra da cura de um câncer da bexiga de uma mulher. Esse vídeo é antigo, foi feito na China, né, e mostra o processo da massa tumoral sumindo em tempo real. Então, eles tiram uma foto com ultrassom desse câncer na bexiga e ao lado, em tela dividida, o ultrassom ali no momento real, e 3 praticantes de Qigong, de medicina chinesa, que é a mobilização de energia. Tá bom. E aí eles começam ali a fazer a trazer falar algumas palavras. E o que eles estão falando né, na língua que eles estão falando, eles já acreditam, eles já sentem que a mulher está curada. Que a mulher, na verdade, eles já sentem que ela tá saudável, que não existe câncer. E eles começam a falar assim, repetir, você já está curada, você já está curada, você já está curada. Agora, agora, agora. E você vai vendo a massa tumoral sumindo. E aí eles falam assim, mas é assim para todo mundo? Não. Mas por quê? Essa mulher, ela foi fazer um preparo. Ela teve um preparo, ela ficou 6 meses aprendendo, estudando, entendendo. E quando ela estava naquele processo, ela já também acreditava que já estava curada. Aberta para isso. Né? E já estava curada. Então, quando a gente traz, né, e a gente não tem só o Greg Braden mostrando isso, mas quando a gente estuda tudo que for antigo, então você estuda Tao Te Ching, filosofia, o Kybalion, as coisas, quando a gente começa a estudar, você vê que todas as tradições antigas ensinam isso, como pedir, como manifestar. E esse é o processo, sentir. Então, eu já trago para o que aconteceu, já aconteceu, eu já sinto. E quando a gente faz isso, realmente o resultado é diferente. Tem um exercício comum no mundo do coaching e tal, que é o tal do exercício do eu sou, né? Então, todos os dias você tem lá uma declaração de tudo que você é, e aí tem que tomar cuidado com o que você coloca lá, né? Então, eu ajudo todo mundo. Porra, então, qualquer pessoa que chegar pedindo ajuda, como que isso vai impactar na tua vida, né? Mas, tirando isso, esse eu sou é uma declaração diária que todo dia você vai lá e fala, eu sou amoroso, eu sou um bom pai, enfim, eu sou multimilionário, eu sou, sei lá, altruísta, né? Eu sou XPTO. Você acredita nessa parada, conectando com o que você está falando? É a mesma coisa? Sim, porque isso é uma programação. Então, o que é a memória? Memória, como que a gente forma a memória? Ou por repetição, tá bom, que é estudo, por exemplo, eu vou lá e fico... Como que é estudar ou treino, por exemplo? Hoje, você corre maratona. Sim. Hoje você tem memória muscular, você tem memória de várias coisas que te ajudam a fazer isso. Sim. Se você ficar 10 anos sem correr e voltar a correr, você volta mais rápido, não pelo condicionamento, mas pela memória. Então, a gente brinca e fala assim, uma pessoa que mente, ela mente tanto que ela começa a acreditar. Porque, de fato, quanto mais você repete, mais você acredita. Então, mesmo que não seja ainda, mesmo que você fale assim, por exemplo, eu quero sentir que eu tenho segurança em falar com o público, mas eu não sinto isso ainda. Não tem problema.
vai lá e faz esse, como você falou, decreto. Eu sou. Eu sou, né? Então, eu sou seguro, eu me sinto seguro quando eu me E apresento. de grana, porque a galera sempre vai Também. nessa época do ano para Pra pegar grana. material. Então, Como é que você vê o eu sou milionário? por eu exemplo? sou um milionário. Aí você fala, eu sou milionário. Aí a pessoa fala, não, mas eu não sou. Então, quebra um pouco a mente sai do eu não sou e entra no. Fica repetindo, eu sou. Só que criar memória, como a gente faz? Ou por repetição, ou por intensidade, que é o estado emocional. Então, tem um efeito emocional grande. Total. Então, como que você se sente sendo uma pessoa milionária? Se você fosse milionário, como você se sentiria? Traz a sensação, que teoricamente é boa. Com essa sensação, você vai ficar repetindo: eu sou milionário, eu sou milionário, eu sou milionário. E aí você faz isso, coloca em 1 minuto. E nesse 1 minuto não existe. Você não vai pensar em outra coisa. Você não vai pensar se você é ou se você não é. Você vai ficar repetindo: eu sou milionário, Uma eu sou forma de milionário. meditação também. E aí, eu sempre falo, eu coloco já. Sempre coloco já. Porque aí você fala assim, qual é a diferença do tempo verbal? Não tem diferença, mas o já traz a sensação de que você já está vivendo e vive. Tá. E aí você vai, eu já sou milionário, eu já sou milionário, eu já sou milionário, eu já sou milionário, com a sensação de ser. 1 minuto. E todo dia você vai fazendo isso. O que vai acontecer? Você vai se forrando de memórias e uma hora você começa a acreditar nisso. Tá Então, bom. quando você fala, eu sou milionário, não é estranho falar. Mesmo que você pense e fala, poxa, mas a minha conta está no negativo. Não importa. Porque o que vai acontecer? A mudança não é que você vai... o dinheiro vai entrar na sua conta. A mudança é que o dinheiro vai entrar na sua conta. Rafa, você tá maluco? Não. Por que o dinheiro vai começar a entrar na sua conta? Porque você vai mudar suas atitudes. Tá. Porque você vai se comportar como uma pessoa que acredita e olha para o que existe, para o que tem, porque é abundante. E você vai parar de olhar para o que falta. Então não falta água no meu copo. Tem água no meu copo. Ah, mas comparado com o seu tem mais. Tem, claro que tem, porque eu já consumi mais. E aí daqui a pouco eu vou fazer o quê? Eu vou repor. E aí, a forma como eu consumo dinheiro, como eu uso as coisas da minha vida e como eu direciono a minha mente, é que vai determinar daqui 1 mês, 6 meses, 10 meses, 1 ano, a minha conta vai estar diferente. Por quê? Porque eu mudei a estrada, eu mudei por onde eu olho e comecei a ir para o lugar que realmente importa. E se aproximar de um ambiente que vibra, seja essa do milionário que a gente está dando, ou seja... Porque, por exemplo, vou dar um cavalo de pau aqui agora para a saúde, beleza? Vamos pensar que pintou um diagnóstico de câncer aqui. Enfim, tem algumas pessoas que eu estou convivendo que estão ali com um desafio. E aí eu vejo as pessoas se apegando à crença e tudo mais. E aí vem na minha cabeça uma parada assim, falei, cara... apareceu um diagnóstico para mim. Uma das primeiras coisas, que a hora que eu me centrasse eu ia fazer, foi eu vou ler todos os livros possíveis de pessoas que se curaram dessa porra. Perfeito. Para eu vibrar na cura. Na cura. Beleza? Isso. Mas eu vou me apegar a outras coisas, tal, que faz sentido. Talvez eu fique mais religioso, talvez eu... Tá, mas eu vou tentar participar de um ambiente de pessoas que já vivenciaram ou estão vivenciando o processo por onde eu quero passar. E por que eu te pergunto isso? Porque adianta, quando a gente começa a declarar, eu começo a acreditar, beleza. E aí quando você fala que eu mudo meus comportamentos, um desses é ir participar de ambientes de pessoas que já vivem isso, por exemplo, já são milionários? Exatamente. Isso é uma consequência, na tua opinião, ou é balela esse negócio de conviver com as pessoas Não, e tal? o que muda da convivência é você se banhar mais daquela frequência ou daquela vibração. Tá? Então, o fato é que você não necessariamente precisa estar nesses ambientes, mas, de fato, se você convive num ambiente em que as pessoas ali têm uma mentalidade em que tudo é ruim, que a frequência é sempre negativa, no sentido assim... Eu não gosto muito dessa palavra, né? Mas falar positivo e negativo, mas... porque positivo e negativo, na minha opinião, são coisas diferentes e importantes, mas sempre falta, sempre tá ruim, sempre tem alguma coisa que isso aqui podia estar melhor. É uma frequência que drena. Tá. Então, o fato é, você estar num ambiente desse vai, assim...
óbvio, não coopera para o seu processo. Total. Então, se você fica num ambiente, quando você recebe um diagnóstico de câncer, em que as pessoas têm dó de você, pena, e elas estão piores do que você, por causa do seu diagnóstico, cara, opa, tipo, uma semente aqui, sabe, é como eu tô mergulhando numa piscina que está contaminada. Total. Então, fica mais difícil de você conseguir, porque tem muita frequência, a gente pode chamar isso de ataque psíquico não intencional, mas é uma frequência que você está recebendo, porque as pessoas estão piores que você. Uhum. Então, o fato de você mudar o ambiente ajuda. Então, pô, eu frequento um ambiente aqui que, pelo menos assim, não é que eu... vamos falar de milionários, as pessoas aqui, pelo menos, elas não estão com problema de dinheiro. Sim. Então, aqui elas estão olhando para outras questões. Sim. Talvez me ajude. Uhum. Aqui, as pessoas estão procurando aqui saúde. Então, eu estou num ambiente em que as pessoas estão falando de saúde, não de doença. Uhum. Vai me ajudar. Uhum. Eu ir atrás de pessoas que se curaram e começar a frequentar esse ambiente, pô, legal, porque são pessoas que acreditam na cura. E aí a frequência muda. Então assim, eu vou... Então, frequências ajudam. Existe eu esqueci o nome desse estudo, mas tem várias coisas de... A gente é o mínimo necessário para influenciar 100 pessoas. Mas é óbvio que se eu sou a pessoa que está influenciando num ambiente que está todo mundo mal, eu vou ter um alcance. Se eu estou com mais 1000 pessoas que estão me influenciando junto comigo, nossa, isso é muito mais fácil. Então, nesse momento, talvez seja realmente, de fato, mais importante a gente começar a se ambientalizar e começar a ir atrás ou atrair mais pessoas com essa frequência. E como lidar com a frustração que nós mesmos criamos de que a gente queria influenciar mais as pessoas que a gente gosta, que convivem ao nosso redor, só que a velocidade de cada um é diferente, a prioridade é diferente. Como é que você lida com essa frustração, brother? Cara, a gente tem até no livro No Cura pelo Hábito, uma reflexão da vida, o primeiro livro, ele tem ali um exercício sobre isso, que é assim, tudo que depende da gente, só de mim, é expectativa. Eu posso criar o quanto eu quiser de expectativa. Porque só depende de mim. Então, se eu não bater a minha expectativa, eu lido comigo mesmo e tá tudo certo. O problema é meu e eu me resolvo comigo. Agora, quando algo depende de mais qualquer outra coisa... Então, por exemplo, eu tenho a minha expectativa de estar aqui com vocês, de chegar aqui... É a minha expectativa. Eu vou fazer tudo o que eu posso para estar aqui dentro do que a gente combinou. Então, eu vou acordar a tal horário, vou não sei o quê, vou fazer. Agora, tem uma coisa que não depende de mim. Sim. Que é o trajeto. Tá bom. Depende do carro que eu vou estar. Será que o meu carro funciona até chegar lá? Será que fura o pneu? Será que eu bati o carro? Será que vai estar muito trânsito, vai estar pouco trânsito, caiu a árvore, não tem luz, o farol está apagado? Como que eu vou chegar aqui? Então, eu não posso criar a expectativa de que eu vou chegar na hora. Eu posso criar possibilidades. Então, a partir do momento em que já não depende só de mim alguma coisa, eu crio possibilidades. Então, existe a possibilidade de eu chegar aqui no horário, tudo tranquilo. Existe a possibilidade de furar o pneu do carro. Existe a possibilidade de bater. Existe a possibilidade do Marcelo falar, cara, eu tô atrasado. Existe a possibilidade, um monte. Uhum. Ok. Eu já vi todas elas, eu já vi o máximo de possibilidades que eu posso. Não tem problema. Agora, o que eu faço? Agora eu foco a minha intenção no qual que eu quero. Eu quero a possibilidade de eu chegar aqui tranquilo, no horário, e o negócio correr super bem. Mas, por exemplo, eu trabalho contigo lá na clínica, a gente é sócio, vamos trazer o exemplo do sócio, e, cara, a corrida mudou minha vida, por exemplo. Uhum. Beleza? Uma das mudanças foi porque, pô, ali a endorfina que vem, eu mudo meus hábitos, a corrida me ajudou, beleza. E aí eu viro e falo, ô, Rafa, eu quero influenciar você a correr, beleza? E você aparentemente demonstra que, cara, eu quero começar a correr. Mas, na verdade, eu não sei se você quer começar a correr, porque eu não estou dentro de você, porque você quer me agradar, porque você quer ficar mais tempo comigo, 2, ou porque, de fato, você fala, porra, mudou para ele, talvez mude para mim. E aí, como que eu lido com a frustração de querer te influenciar no meu ritmo, nos meus modos, mas, cara, a vida é tua, brother. É aí que você vai criar o quê? A expectativa só até onde depende de você.
Tá. Até onde depende de você para você me influenciar a correr? Tipo, te convidar pra correr é É uma possibilidade. Tá. Ser o exemplo é outra. Beleza. Aí eu falo, tá bom, hoje eu quero ir correr com você. Aí você já não pode criar expectativa de que eu vou correr nos outros dias. Porque já não depende só de você. Então você cria possibilidades. Pô, existe a possibilidade de ele gostar e querer e correr mais. Existe a possibilidade de ele só falar, pra mim tá bom de vez em quando. Aquele dia que ninguém falou nada, tal, passou, ninguém combinou nada, então... Então ele também não vai. Esqueceu, é igual a academia, né? Fui, aí um dia eu não fui, porque choveu, e aí, quando eu percebi, parei de ir. Exato. E aí, o que vai acontecer? Eu crio essa... Então eu não vou me frustrar porque, pô, eu não estou influenciando como eu queria. Porque aí eu passo a entender, e isso até assim, eu brinco, eu falo, mas isso é um trecho do egoísmo. Porque assim, correr é bom para você. Mas quem disse que vai ser bom para mim? Total. Né? Total. E aí eu entendo o quanto faz bem para você. E até brincando, se você, por exemplo, você tentasse me influenciar, né? Falar, Rafa, vamos correr... Cara, se você criasse a expectativa de que eu fosse fazer isso, você ia se frustrar. Imagina. Porque, de fato, Rafael, a corrida, pra mim, não é agradável. Olha aí. Para mim. Eu já corri, eu já treinei, já corri 5 km, 4 km. Não é agradável pra mim. Agora, você fala pra mim o que é agradável? Cara, treino jiu-jitsu há 25 anos. Olha aí. Eu gosto. Entende? É um esporte que me atrai, eu gosto. Você fala assim, eu quero fazer um spinning, eu gosto. Entende? Então, e aí eu vou fazer. Entende? O que o jiu-jitsu te ensinou? O jiu-jitsu, cara, pra mim, ele Porque ensina... tá na moda agora, né? Mas assim, tipo, a galera tá forte na mídia e tal. Teve bastante uma época, né? O jiu-jitsu, cara, pra mim é uma questão de... Ele estimula a nossa capacidade de raciocínio e antecipação de situações. Que é o que até tudo tem a ver com o que a gente está falando aqui de criar as possibilidades. Porque no jiu-jitsu eu falo que é igual um jogo de xadrez. O jogo de xadrez, dependendo como você mexeu a peça, acabou o jogo, você toma um checkmate. O jiu-jitsu é isso também, é uma arte em que você vai tentar imobilizar a outra pessoa. Seja nas posições, com uma chave de braço, um estrangulamento, então você imobiliza ela e depois você vai para uma finalização que é fazer alguma coisa que vai, né, enfim. Você é faixa preta grau o quê lá? Cara, eu sou faixa preta desde 2012. Se fosse contar pelo tempo, seria faixa preta 4 graus. Tá bom. Mas é porque não tenho registro. Então, teoricamente... Por que isso não tá na tua apresentação, brother? Porque já tá tão intrínseco que eu não... Passa. O meu cunhado fala a mesma coisa. Cara, mas você tem que falar que você é faixa preta de jiu-jitsu. Eu falo, mas passa, sabe? 25 anos? É mais 25, do que os 18 desde anos da saúde, brother. Desde 98. Conta aí comigo. 98 tem 25? Tem 98? 2008, 2018. 27 anos. 20 por aí. Então É mais do que os seus 18 na saúde. Comecei com 14 anos. Mas assim, então o jiu-jitsu, o que você faz? Você tem que antecipar o que vai acontecer. Porque quando você está num movimento, você está numa posição. Você já antecipa 3 posições. Então, se eu fizer isso, se eu fizer tal, e isso vira uma coisa, um hábito. Então, a antecipação é uma coisa natural de eu fazer. Nunca tinha visto o jiu-jitsu dessa forma. Então, para mim, assim, é o que mais Porque já me deu algumas vontades de experimentar, mas a questão... Porque o contato, por exemplo, se eu vejo uma luta de boxe hoje, aquilo me faz mal, velho. O atrito ali, porra, eu me sinto mal, sabe? Não consigo ver o UFC e tal, não curto. Mas, de novo, é um esporte, cada um, mas me faz mal a imagem ali da violência. Sim. E o jiu-jitsu, para mim, ele é menos violento ao ponto de... Ele pode machucar, mas é uma violência diferente no meu ponto de vista. E aí, às vezes, já me deu vontade de experimentar ali, porque eu acho que me treinaria no ponto de como que eu saio numa situação de muita pressão, que eu tô imobilizado, uma situação de caos, eu não posso, tipo, explodir, eu vou ter que raciocinar, eu vou ter que articular e tal. Foi isso que me deu, mas a gente fala isso offline.
Só trazendo aqui uma coisa que eu acho importante. Por exemplo, eu não gosto também do UFC. Lista ali, né? Eu não gosto de... Eu acho que o que é filosofia... Tá bom, O que é filosofia com arte marcial? tá bom. É algo que você vai fazer para você se conhecer melhor, para você desenvolver habilidades motoras em que você tem a capacidade de, se você precisar, se defender de um ataque. Seja de um ataque de um animal, seja de um ataque de o que for. Essa é a base da filosofia de qualquer arte marcial. E seja ela o Kung Fu, o Karatê, o boxe, o jiu-jitsu, o judô. E o jiu-jitsu ele foi desenvolvido pelos monges que eram mais fracos do que os saqueadores. Eles começaram a desenvolver o que chama arte suave, que é o que, pela observação, o galho fino, quando enche de neve, ele não quebra, ele enverga e volta. O grosso, quando estava muito acumulado, ele quebrava. E aí, dali, ele começou. Então, a base do jiu-jitsu é usar a força do oponente, que é mais forte do que eu, contra ele mesmo. Para eu poder, me defender e escapar. Interessante. Esse é a arte. Então, eu acho que quando a gente vai treinar uma arte marcial, independente de qual seja ela, eu nunca gostei de campeonato. Eu nunca gostei de lutas, de brigas. Na verdade, eu não gosto, eu odeio briga. E eu acho que quando você vai para a filosofia, você tem um objetivo, você tem um desenvolvimento. Então, eu falo que tudo que eu faço na minha vida, seja uma leitura, um esporte, ou qualquer coisa, sempre aquilo eu busco, qual é o aprendizado disso? O que eu extraio, né? Então, o jiu-jitsu para mim é isso. O jiu-jitsu é a arte marcial que me faz conhecer melhor o meu corpo e me traz o raciocínio rápido de planejar, de ver situações que podem acontecer com o movimento que eu vou fazer. Boa. Pegando esse gancho de trazer isso para a tua vida, e a gente já está um bom tempo, eu ficaria horas aqui te fazendo pergunta, de forma prática. Como tudo isso que você ajuda centenas, dezenas de pessoas, te ajudou na tua vida? Entende? Do tipo, cara, com tudo isso que eu estudo, quando eu trago para minha vida nesse movimento, me ajudou nisso, e eu sei que vai me ajudar nisso, já projetando para o futuro, mas de forma prática. Né? Assim, vou trazer 2 exemplos da minha vida. Em 2018, 2017, eu fui diagnosticado com câncer de tireoide. É até engraçado porque você fala, nossa, Rafa, mas você é que trata, eu trato todo mundo, mas não me tratava, né? Então, ali, a forma como eu mudei a minha vida, não só também de me tratar, de também começar a olhar para mim mais também, mas quando você recebe um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que vem na sua cabeça é, vou morrer. Acho que a maioria das pessoas que tiver um diagnóstico de câncer, no primeiro momento assusta. Você pensou isso? E eu pensei, na hora que eu abri, falei, nossa, eu com câncer? Como assim? Pá. Mas isso foi questão de segundos. E em segundos opa, peraí. Tá bom, ok? E aí, dali em diante, eu mudei a minha percepção, eu olhei para o que era importante. O que era importante? Como eu mudo essa situação e como eu me curo. E aí eu fui pro processo. E aí, dentro do processo, a médica falou, Rafa, eu acho melhor a gente tirar a tireoide. Falei, tá bom, então vamos tirar. E tá tudo bem. Mas o fato de eu ter tirado a tireoide não muda todo o processo que eu fui fazendo. Então, assim, para mim não me afeta, assim, pensar, mas você não tem tireoide. Não tenho, a física não tenho. Para mim tá tudo bem, eu tomo menos hormônio do que pessoas que têm tireoide e tomam hormônio. Eu me sinto extremamente bem, vida normal, não acontece nada. E às vezes eu esqueço de tomar hormônio porque eu não lembro que eu não tenho tireoide. Então, isso na minha vida transformou. Né? Por exemplo, tudo que eu venho estudando, que eu vou ensinando para as pessoas, eu comecei a aplicar em mim, dando um exemplo de 2018 prático. E mais recente, com o falecimento do meu pai, que faleceu em maio de 2024, repentinamente, sim, teve uma série de coisas, mas basicamente ele faleceu por causa de 2 meningites sequenciais. E como eu lidei com esse processo do luto. E aí as pessoas muitas vezes falam assim, mas tem que chorar, tem que não sei o quê. E aí eu falo, traz por um processo antes disso, o que eu sinto em relação ao que está acontecendo. E aí eu fui vivenciando isso, então eu percebi que em momentos
eu vinha as memórias, vinha as sensações, eu me permitia sentir, que isso é uma coisa muito, muito importante. Então, se tem uma dica para eu deixar aqui, não evitem as emoções, não evitem de forma alguma nenhuma emoção. Deixa a emoção vir, independente de qual seja ela, e viva ela, porque a partir do momento que você viver, ela vai embora. Então, por exemplo, vem a tristeza, vem o que for, porque isso é saudável. E aí eu fui consumindo isso ao longo de um ano. Então eu percebi que em alguns momentos vinham, e aí eu fui consumindo, eu não chorei. Eu falava, mas não saiu mal, eu não chorei. Mas eu vivenciei o luto durante o processo, e quando eu falo do meu pai hoje, para mim é agradável, é gostoso. Então, trazendo aqui, cara, prático, 2 situações de vida. Uma de diagnóstico de saúde, outra de luto, falecimento, em que eu fui mudando a forma de olhar para isso. Obrigado, eu acho que por trazer, eu sei que quando a gente traz na memória sempre vem a emoção junto e dá para perceber que a tua emoção também muda quando fala disso. Mas eu acho que essas perguntas também foram importantes e talvez a gente tivesse explorado no início e iria para outro caminho, né? Mas foi uma baita aula aqui. E eu queria te perguntar de forma rápida assim também, um livro que te ajudou a enxergar o mundo de forma diferente, pra gente fechar. Eu tenho... Só vale Vou falar Tao Te Ching. Tao Te Ching é do Lao Tzu, que é o livro dos sentidos da vida, da filosofia taoísta chinesa. Boa. E aí chama Tao, porque Tao é o que representa o Tao é o Yin Yang, o símbolo do Yin Yang. Esse livro é um livro de ensinamento de como viver. Boa. Cara, se você pudesse deixar uma última mensagem aí, eu sei que você acabou de emendar uma, mas o que tiver dentro do teu coração, e pensa que esse episódio vai ao ar muito próximo, se não no dia de Natal. Tá. Então tem uma energia aí diferente, você é o cara que trouxe muito sobre energia, então nesse dia, que mensagem você poderia deixar para as pessoas que queiram, por exemplo, olhar para essas emoções diferentes, que queiram fazer diferente e que já tenham decidido isso dentro, sabe? Tá. O que você poderia deixar para essa galera? Fala assim, pessoal, a vida, ela tem uma coisa que assim, a gente precisa não, a gente faz uma escolha que a gente veio para o mundo com algum objetivo, com algum serviço. Uhum. Então, quando a gente tem aonde segurar, por exemplo, uma árvore, algo que é enraizado, a vida ela vai ser sempre cheia de ventanias. E quando essa ventania vier, porque ela virá, a gente se segura nessa árvore. E aí a gente vai ser abalado pela ventania, mas a gente não vai ser arremessado longe. Boa. Quando a gente não tem objetivo, propósito, deve falar propósito, mas não precisa ter um grande propósito, mas se você tem objetivos e você se direciona para aquilo que você tem aptidão, dom, as coisas que você faz e você se sente feliz por ter feito, isso vai te trazer direcionamento. Não importa o que é. E não tem a ver com o trabalho, tem a ver com o que você faz. Se você tem aonde se segurar, certamente você vai sempre conseguir se manter no lugar que você está e continuar avançando. Boa. Então, explorem as suas emoções, explorem aquilo que incomoda. Com um exemplo muito rápido, você falou que quando você assiste situações de luta, isso te traz alguma sensação. Sim. Aí mora um lugar a ser explorado. São memórias inconscientes que te ativam gatilhos que você conscientemente não sabe, mas que te traz uma sensação. Então, se você assiste um filme, ou se você... séries, ou coisas que você vê, que você se sente um pouco incomodado de ver, incomodada, então, explorem isso, vai buscar ajuda. E, por exemplo, as terapias integrativas ajudam bastante. Então, eu sempre falo, vai fazer tratamento psicológico, mas também vai explorar as integrativas, porque terapia integrativa explora a memória inconsciente. E isso potencializa a gente de ficar melhor. Boa. Acho que é esse. Top. E como que a galera encontra uma das melhores clínicas de São Paulo de medicina integrativa? Então, o Quioacupuntura, fisicamente, ela está no Itaim Bibi, em São Paulo, na rua Gomercindo de Saraiva. Legal. Tem o site oquiacupuntura.com.br. Tem o Instagram também, tem o Instagram da Oquiacupuntura, e tem o meu Instagram, que é o... Posso falar? Pode, deve. O Rafa FP _Oki. Boa. Oki.
E tem também, enfim, aí lá encontra tudo, e se precisar mandar mensagem para mim, pode mandar por lá, e tá tudo tranquilo. Show. E o Rafa gera bastante conteúdo também, né, Rafa? Nas redes e tal, distribui bastante. Tento trazer, essa é uma missão que eu sinto, uma das missões, um dos serviços que é informar, sabe? E eu gosto muito de trazer nas redes porque eu acho que a informação ajuda. Total. Cara, eu aprendi muito aqui. Tomei, inclusive, 2 decisões. Uma, inclusive, envolve meus filhos. E em breve pode me esperar lá que eu vou agendar um atendimento lá pra gente ir mais fundo aí. Fechou? Claro, cara, fechou. Ó, obrigado, mano. Obrigado você, quero agradecer de coração o convite. Estou muito feliz de estar aqui, adoro, né? Eu adoro os convites. E obrigado, porque essa é a minha primeira experiência com podcast, né? De ser entrevistado em podcast, então obrigado aí pela grande oportunidade. Eu que agradeço o teu tempo também de estar aqui, toda essa informação e vamos junto. Vamos fazer mais coisas juntos aí. Vamos tá sim. Bom? Valeu, ótimo. cara. Obrigado. Abraço. Galera, obrigado por acompanhar. Eu acho que teve um conteúdo, tenho certeza que teve um conteúdo aqui bem rico. Então, pega esse episódio, compartilha no grupo aí da família com outras pessoas que, sem dúvida nenhuma, alguma mensagem que passou por aqui pode chegar para essa pessoa e fazer diferença na vida dela também. E para você que está acompanhando nessa época do ano também, umas boas festas que você passe aí com as pessoas que deixam o teu coração mais aquecido nessa época também. Um abraço, a gente se vê no próximo. Valeu! Obrigado, mano. Cara, curtiu? Obrigado a você muito. Da hora. Adorei. Só falar um aí pra sua mãe.